O impedimento aqui estava falando que a gente estava com áudio meio ruim, eu aumentei aqui todo o volume, espero que agora esteja tudo ok aí. Aqui aparentemente está tudo normal, mas enfim. Tem um problema de áudio aqui na minha garganta, uma gripe meio complicada. Bom, e acho que uma das coisas que chama a atenção agora, que acabar nessas oitavas de final, esses perdedores, todos os times eliminados agora, não teve nenhum time que saiu assim, chutado da Copa, né? Todos eles tiveram alguma batalha, enfrentaram ali o time que muitas vezes era favorito, e acho que não dá para dizer que nenhum deles saiu merecidamente, assim, todos acabaram saindo por questões de jogo, um acabou sendo melhor, a Bélgica ontem era melhor que os Estados Unidos, jogou melhor que os Estados Unidos, mas... E perdeu porque o Wondolowski perdeu um gol incrível, podia ter eliminado a Bélgica, o que teria sido injusto, né? Agora, eu acho que você pega esses times, Estados Unidos, México, a própria Grécia, né? E aí você é obrigado a repetir aquela frase ridícula, não tem mais bobo no futebol. Os times hoje estão muito mais parecidos, né? Ainda tem um monte de bobo no futebol, né? Ainda você sempre vai ter times que nunca vão conseguir montar grandes seleções e times que muito de vez em quando vão montar um time decente, sei lá, Honduras. Eu acredito que o Honduras tenha consistência, embora seja com CONCACAF, é mais fácil. Não vai nascer sempre um Palácios, um Figueiredo, que são jogadores acima da média do que o país sempre produz, né? A própria Costa Rica, né? Equador, Bolívia, Peru, de vez em quando nasce um cara que leva o time adiante, que é um, dois, três caras que vão jogar na Europa, com isso jogam com os melhores do mundo, mas tem muito isso também. Hoje em dia, o jogador da Costa Rica está jogando numa liga boa, mesmo que ele vá jogar no Benfica, mesmo que ele vá jogar no time da Espanha, pequeno na Espanha, na Inglaterra. Os próprios Figueiredo e Palácios estavam jogando na Premier League, né? Você está jogando na Premier League, você está se medindo com os melhores do mundo. Então, não tem mais aquela coisa de do outro lado é o Cristiano Ronaldo. Esse cara já jogou com o Cristiano Ronaldo, esse cara já jogou com o Messi, esse cara já jogou com os melhores do mundo. Então, não tem aquele susto, aquele medo, né? Por outro lado, eu sinto os times grandes respeitando demais os times pequenos. Agora, eu acho que, eu vi algumas pessoas comentando que as camisas pesam. Eu não acho que as camisas pesam, eu acho que o que pesa é o futebol. Tá? A Alemanha ganhou da Argélia porque a Alemanha tem um time muito melhor do que a Argélia. Não é porque ela tem camisa e a Argélia não tem. Tirando o Brasil e Chile, que o Brasil jogou muito mal. E deu bastante sorte. É mais sorte do que camisa. Né? Ali foi meio paroímpa, né? Tinha 50% de chance de dar certo. O Júlio César chorando antes da disputa de pênalti. Para mim aquilo é inconcebível, já dei como perdido. Capitão perdido ali no meio do campo sem querer abraçar os jogadores. E o Neymar sendo a cobrança de pênalti decisiva. Essa eu... Não, e o Neymar no meio na rodinha ali antes dos pênaltis, o Neymar puxou a fala, né? Tem um monte de jogador ali rodado, experiente, tá? Teve que cair na mão do moleque de chamar a responsabilidade. Do moleque e do Paulinho. Saiu do time e foi o cara que chamou. E eu acho, a gente não vai falar sobre isso hoje longamente, mas eu acho que com isso se credenciou a voltar ao time. Deve voltar, né? Deve voltar ao time, porque vai precisar. E acho vai ser bom ele voltar. Ele vai voltar muito melhor do que ele saiu. E esse papel dele ir lá e chamar o time, e chamar a liderança, vai ser fundamental para melhorar o futebol dele e para melhorar o Brasil. O Fernandinho deu uma entrevista depois do jogo com o Chile, e ele contou que o Paulinho não foi... A gente viu muito claramente na transmissão com o Thiago Silva, né? Ele pegou o Thiago Silva, ficou incentivando, mas o Fernandinho disse que o Paulinho foi um por um dos jogadores que estavam em campo e falou, pela sua família, não esquece que você já passou até aqui, essa Copa é muito importante, é a sua história que está em jogo, vamos lá. E que é o papel que a gente espera do Thiago Silva, do Davi Luiz. O Davi Luiz não teve uma postura negativa, e continuou vibrando e tudo mais, e ele não é o capitão do time. O capitão do time é o Thiago Silva, e o Thiago Silva tinha que fazer esse papel. Né? Mas a gente já falou bastante sobre isso, né?
Uma das coisas que eu queria resgatar, Caio, que até você já comentou, a gente tem essa coisa de as pessoas torcerem pelos times mais fracos, né? Até por uma galhofa, né? Todo mundo vai na França e a Nigéria torce para a Nigéria, como ano passado Espanha e Tahiti joga, todo mundo torce pelo Tahiti pela brincadeira, mas agora que chegam os jogos decisivos, tem todos esses aspectos aí, pô, a gente quer ver jogos grandes. Mas em um dos times, especialmente, parece cativar um ódio grande, assim, não diria ódio, que é uma palavra forte, mas uma torcida muito grande. Porque ontem a gente viu os Estados Unidos contra a Bélgica, e muita gente torce contra os Estados Unidos por tudo que os Estados Unidos representa aí para boa parte das pessoas. Mas é curioso que a gente vê os Estados Unidos em campo, não representa isso, né? Então, os Estados Unidos, bom, eu moro nos Estados Unidos, como você falou, eu moro há um ano só lá, não é que eu moro lá há 200 anos, eu não sou paga-pau dos americanos, eu não acho tudo que eles fazem fantástico, eu não tenho essa coisa, eu não sou um cara que gosta de Miami, né? Mas eu acho que esse time de futebol dos caras é um time que tem muito valor, os caras são guerreiros, os caras, bicho, perderam de 2-0 na prorrogação, os caras não desistem. O Bradley, o Jones pra mim é um baita jogador, foi o cara que segurou o time contra a Gana no primeiro jogo. Quando o time jogou pior, o time jogou pior que Gana e ganhou, ao contrário do jogo contra Portugal, que jogou melhor e empatou. Os caras não desistiram um segundo. É um time que é batalhador, é um time bom, que nunca tinha tido time bom nos Estados Unidos. Se você vê um jogo da MLS, é desesperador quanto os times são ruins, né? Parece que você botou o Thierry Henry para jogar no time do bairro ali, e o cara sofre, mas acho que isso aí ele já sabia, né? Mas eu acho engraçado esse ódio que tem contra o americano, né? Eu até escrevi sobre isso ontem no Facebook. Porque, porra, o George Bush é americano, o Ronald Reagan era americano, e eu também detesto esses caras. Mas o Michael Jordan também é americano, Muhammad Ali era americano, Malcolm X era americano, Chuck D é americano, Jack White é americano, né? E a gente tem essa relação maluca com os Estados Unidos de adorar os Ramones, mas ser contra o americano. Não, mas os Ramones são contra o sistema. Não são. Ali o sistema é esse aí. Tem lugar para tudo lá, para republicano, para democrata, para fascista, para cara que anda com a arma e para os caras bacanas também, né? E, porra, tem nego que consegue torcer pro Irã, bicho. Quem é que consegue torcer pro Irã? O Irã é uma teocracia. Quem manda é um cara que diz que ele manda porque Deus falou que ele manda. É um país em que as mulheres são tratadas um pouquinho melhor, ou talvez até um pouquinho pior do que os cachorros. Como é que você pode torcer pro Irã contra os Estados Unidos por razões ideológicas, tá certo? Então não dá. Isso é meio, eu acho que é uma coisa meio adolescente, né, esse sentimento anti-americano. Agora, o Daniel Pinheiro, nosso amigo que trabalha hoje no UOL, né? O Daniel estava falando uma coisa ontem. Bom, agora todo mundo resolveu torcer para os Estados Unidos só porque o futebol ficou popular lá. Isso é um pouco engraçado mesmo. A gente torce para o futebol pegar nos Estados Unidos, como se a gente precisasse do carimbo do americano para ter certeza que o futebol é mesmo fantástico, né? E agora, isso é o lado da coisa. Eu acho que é natural você querer que o mundo inteiro, principalmente o país que tem esse poder como os Estados Unidos têm, reconheça o esporte que você ama. Agora, o futebol está mostrando para o americano, está dando lições de humildade para o americano. Primeiro porque o time deles não é um time de primeira. Não é um time para brigar pelo título. Não é um time para brigar pelo título. Algumas pessoas comentavam ontem que esse time em breve vai brigar pelo título. Eu não acho. Eu também acho que não. Acho que vai melhorar mais, vai ser um time... Talvez seja uma Inglaterra um dia. Talvez uma Inglaterra, talvez, sei lá, um time médio, um time que vão se classificar sempre, o que faz toda a diferença, né? Se jogar todo ano Copa do Mundo, a cada 4 anos Copa do Mundo é diferente de você jogar de vez em quando. Mas eu até não acho que eles não têm... Porque, pô, o moleque americano, ele nasce, ele dribla pra caramba, o que ele vai fazer? Ele vai jogar basquete, né? Ele é forte, ele é alto, ele vai jogar futebol americano. Né? Os grandes atletas americanos acabam optando por outra... Vamos continuar. E boa parte deles pratica o futebol durante a adolescência, a infância. A molecada toda joga bola. A gente vê aí, o Andrew Luck publicou aí nas redes sociais, se vocês procurarem, quem conhece o Andrew Luck,
Ele publica nas redes sociais coisas sobre futebol. Ele gravou uma propaganda sobre futebol da universidade dele, promovendo os jogos da universidade dele no futebol, né, na liga universitária. Ele jogou na escola, na high school, né, lá seria o nosso colegial, jogou. Ele gosta do esporte, só que se um cara que é um grande atleta, tem capacidade atlética acima da média, ele vai escolher um esporte que dá mais retorno de todos os aspectos, financeiro, de mídia, de todos. Então acho que esse é a maior concorrência. E outra coisa que pega para eles, para os Estados Unidos formarem um grande time, é que o sistema de formação universitária não serve para o futebol, né? Isso até eles mudaram agora, né? Agora os times da MLS têm categorias de base. Eu acho que isso vai ser uma coisa importante, mas você continua, esse time que é muito bom, tem 5 alemães, né? O próprio Jones é alemão. O Johnson, que é o lateral direito, que é excelente. Joga na Alemanha. É filho de americanos, mas é nascido e criado na Alemanha. Exatamente. Agora, é muito legal isso que está acontecendo, uma lição de humildade, porque os caras têm que reconhecer que eles não estão brigando pelo título e, ao mesmo tempo, isso está parando o país. Eu sigo um monte de twitteiro americano, de beisebol, de NBA, NFL não é muito minha praia, mas os ESPNs, as revistas que eu leio, que eu gosto, e ontem, praticamente sem exceção, todo mundo falava de Copa do Mundo. Quem não estava falando de Copa do Mundo não estava falando de nada, né? O Thiago Simões, nosso colega que colabora com o Extra Time, com o Contato, que é comentarista da ESPN, de hockey, no meio do jogo me solta assim, e essa conferência, não sei o que, da NHL? Eu falei, bicho, nem os americanos estão falando disso, como é que você vai falar de NHL nesse momento? Então eu diria que, eu acho até que a MLS pode um dia ser maior do que a Liga de Hockey. A Liga de Hockey, ela é grande, principalmente no norte, né? Mas, por exemplo, o Rangers, o time de Nova York, estava na final da Stanley Cup, e você não via um décimo do barulho que foi a Copa do Mundo. É claro que o Red Bull, o time de Nova York, o Red Bull não faz também barulho nenhum, agora vai ter um time novo que vai jogar no Yankee Stadium, pode ser que isso aconteça. Agora, eu acho que é legal o que o futebol faz ao americano. Eu acho que é legal que o americano... Porque o americano, o povo americano, a gente fala, o americano é arrogante, o americano... Isso é a postura do governo americano. O americano do dia a dia é um cara como eu, como você, como é o bósnio, como é o espanhol, como é o italiano, como é todo mundo. Todo mundo tem as suas coisas culturais. O americano não se acha melhor do que ninguém, simplesmente vive uma cultura dele. O americano não sabe nada sobre o resto do mundo. O brasileiro também não sabe, né? Vai perguntar para o cara aqui na esquina se ele sabe qual é a capital do Oregon. Ele não sabe nem o que é o Oregon. Ele tem que saber mesmo. Como nós não temos que saber o que é o Oregon, eles também não precisam saber o que é o Piauí ou a Paraíba, né? Então eu acho que a gente precisa perder um pouco esse preconceito, principalmente porque o que o futebol está fazendo com os americanos é muito legal. E agora, eu acho que a gente um dia vai se arrepender de incentivar tantos caras. Eu não acho que eles vão brigar pelo título direto, mas eu acho que algum dia eles ainda vão ganhar da gente. E aí a gente vai pensar, a gente devia ter deixado eles com aquele futebol como eles jogam. O México já sofreu com isso, né? Em 2002, o México, hoje em dia, é uma das maiores rivalidades dentro do futebol. Os americanos fazem muita questão de ganhar dos mexicanos, por várias razões. Porque o México consegue ter maioria no estádio dentro dos Estados Unidos em quase todas as grandes cidades americanas, a ponto dos Estados Unidos aprenderem que para ganhar do México eu tenho que levar para Denver o jogo, para lugares onde eles, para Columbus, onde eles jogam, onde tem um time da MLS que até já foi campeão, mas eles aprenderam que em alguns lugares eles conseguem ter maioria e que é importante ter maioria, fazer barulho, brigar, a ponto de, a gente até falou isso outro dia, os Estados Unidos nas eliminatórias entendeu que aquela reclamação que eles fizeram em 2010 de Gana ganhou da gente, mas porque ficou fazendo cera, porque é um jogo de trapaceiros. Tem uns cronistas americanos na época que chegaram a falar é um jogo de trapaceiros. Não é a maioria, mas teve. E eles entenderam que o futebol tem alguns aspectos emocionais dentro de campo e apoio da torcida, que eles aprenderam jogando a Liga dos Campeões da CONCACAF, que os times americanos têm que jogar na Guatemala e sofrem todo esse negócio que a gente fala de todo mundo torcer contra os americanos. Você imagina o time americano, um time Los Angeles Galaxy, jogando na Guatemala.
Esses caras sofrem um inferno. A Libertadores deles é igualzinho. Problema no estádio, chegar no estádio é ruim, a torcida faz pressão, joga coisa. Eles entenderam que o futebol não é só entrar em campo e jogar. Então eles foram jogar com a Costa Rica nas eliminatórias e fizeram questão de jogar no inverno em Denver, com uma neve, uma grossura de neve desse tamanho aqui. Com o campo lotado, os costarriquenses ficaram loucos, pediram para a FIFA adiar o jogo. E os caras falaram, não, a gente joga lá no campo de vocês, um campo ruim, com água fria, vocês vão jogar na neve. E os caras entenderam. E esse time, acho que o maior aspecto disso tudo, mais do que o time é bom, não é ruim, é técnico, não é? Tem todos esses aspectos, mas um dos aspectos parece que eles entenderam. Futebol não é só entrar 11 caras lá e tentar ganhar na tática. Futebol é muito mais do que isso. É muito mais do que 4-2-3-1, do que entrar pela diagonal e não sei o que. Os caras entenderam. Eles jogam. O Jones, que é um jogador que na Alemanha não está tendo uma grande fase, o cara liderou o time de um jeito como se fosse na América do Sul, se fosse o Uruguai na Libertadores, a gente diria que esse cara é um gênio. Certamente. Porque ele liderou o time de uma forma que, às vezes, o Jones é até violento, mas ele chegou num ponto contra a Gana, que era um time muito forte, e ele deu no meio dos ganesas. E isso é uma forma de falar, negado, é o seguinte, a gente joga pior que vocês historicamente, mas não vai ser assim na porrada que vocês vão ganhar. E a gente sabe que isso é importante. Quantas vezes na Libertadores a gente cobra que os times tenham postura de, olha, não aceitar, ficar tomando porrada, ficar quieto, não sei. Tem tudo isso. Isso é uma coisa que não deve ser tão estranha para os caras, porque no hockey, por exemplo, sai porrada toda hora. Tem uma coisa da afirmação física diante do adversário. Mas até que na NBA tem um monte de cara que finge que levou falta, que o cara encosta ali, o cara pula no chão. Não é diferente assim, né? Então, eu acho que os americanos perceberam isso e, enfim, isso muda a percepção que eles tinham do esporte. E está muito legal. A Copa parou, pelo menos em Nova York, a Copa foi muito percebida. Todo mundo na hora do almoço ia ver o jogo que estava tendo, qualquer jogo. Né? Qualquer jogo as pessoas iam para o bar, iam para o restaurante assistir. Os jogos dos Estados Unidos pararam. Eu estava conversando com um cara do Brooklyn Nets e ele falou para mim, cara, tudo bem, você pode me ligar até às 6, porque às 6 nós vamos parar aqui para ver o jogo dos Estados Unidos. Então, o time de basquete para de trabalhar, para de fazer dinheiro para ver o jogo da Copa do Mundo. Isso é uma mudança brutal e é muito legal também. A gente falando desse aspecto também, é uma coisa interessante. A gente viu a Argélia fazendo a Alemanha suar loucamente para ganhar. E um aspecto interessante, a ESPN até fez matéria, foi o João Castelo Branco, estava em Paris no dia do jogo, que foi o mesmo dia do jogo de Argélia e de França, né? E contou como os argelinos, os franceses de ascendência argelina, viram esse jogo. E é engraçado porque eles, muitos deles com a bandeira argelina, e são casos parecidos com o Julian Green, com o Jermaine Jones, são caras que nasceram fora do país, nasceram na Alemanha e tal, e são americanos de ascendência. Esses argelinos também são franceses de nascimento, aculturados na França, vivem na França, mas a Argélia faz parte do repertório cultural dele, então ele torce para a Argélia. E um dos caras até falou, olha, a gente ficou bem feliz com a classificação, do jeito que foi, ficamos tristes com a derrota, mas o time brigou muito, é muito legal, agora eu posso torcer tranquilamente pela França. Então assim, não é que o cara odeia a França e ele quer que a França se exploda, porque ele é francês, ele viveu aquilo e tudo mais. E isso é um aspecto curioso, porque a gente vê muitas notícias aqui, de confrontos, e realmente existem confrontos meio violentos na França. Durante a Copa do Mundo teve alguns casos ali de violência por causa de quebradeira, que a gente acha que isso acontece no Brasil ou na América do Sul, quebradeira por causa de festa depois da classificação da França, depois de jogos da Argélia, e aí nesse dia aconteceu dos dois ao mesmo tempo comemorarem. Então tem alguns aspectos aí que a Copa do Mundo faz florescer, né, e são curiosos. A Argélia tem 17 jogadores nascidos na França. 17. E o fato de o cara se colocar como argelino é também uma forma de se identificar na sociedade, que ele sempre é taxado de argelino. Então ele se identifica como argelino, mas ele é francês, na essência, na vida ele é francês, né? Então tem todos esses aspectos que a gente até estava conversando, talvez a gente não veja isso tão rápido,
mas com a imigração em São Paulo está sendo tão grande, hoje a gente tem um número de bolivianos muito grande, já falei aqui, o meu bairro tem um monte de bolivianos que todo fim de semana eles se reúnem para jogar futebol num campinho lá no bairro. Daqui talvez 20 anos a gente veja um boliviano que foi nascido e criado em São Paulo, porque a família veio para cá e a gente tem uma comunidade boliviana, eles se reúnem. O ano passado eu fui conhecer na Libertadores a comunidade paraguaia, eles fazem a mesma coisa, muitos são filhos de paraguaios, mas falam até com sotaque português, porque a vida dele, a convivência dele é sempre na comunidade. Então são aspectos que a Copa do Mundo resgata muito dessas coisas que a gente não vê, né? A gente tem falado muito sobre isso na Trivela, como a Copa do Mundo resgata essas identidades que a gente não vê no dia a dia, né? Uma coisa que é aí, os americanos estão sentindo isso, né? Sentindo essa coisa de ter que se identificar ali no mundo. E até alguém brincou ontem, olha, os americanos que estão aprendendo a torcer na Copa agora, normalmente é assim que termina para eles. Normalmente acaba cedo mesmo, esse não é uma exceção. E, bom, mas para falar sobre as perspectivas agora, a gente tem 8 times agora nas quartas de final. E uma das discussões que a gente se pega aqui, quem é o melhor jogador da Copa? Porque a gente tem 8 times nas oitavas de final, mas não sei se dá para dizer que tem um grande time que está chamando a atenção por todas as qualidades técnicas, né? Mas a gente tem alguns jogadores que conseguem fazer isso, né? Um desses jogadores é o James Rodrigues, mas ele prefere ser chamado de James, então chamaremos. Tem sido destaque da Colômbia, fez 5 gols até agora, é o artilheiro da Copa, à frente do Messi e do Neymar, que fizeram 4. E a gente tem o próprio Messi, a gente tem o Robin, que tem decidido os jogos para a Holanda, que mais do que qualquer outro jogador holandês, mais que o Van Persie, muito mais que o Sneijder. A gente tem o Di Maria fazendo uma Copa importante ali, o papel de coadjuvante do Messi, que é um papel importante também. A gente tem o Philipp Lahm, que tem feito uma Copa boa no meio campo, embora a Alemanha tenha muitos problemas em vários setores, mas ele tem feito uma boa Copa. A gente tem o Benzema, fez uma boa Copa também até aqui com a França. Então são jogadores aí. Quem para você é o jogador que mais se destaca desse, que você apontaria como melhor? Para mim o Robin, sem dúvida, e de todos esses que você falou, tem uma casta diferente. Para mim é Rodrigues, Messi, Robin e o resto. Esses que você falou, o Lahm, por exemplo. O Lahm está jogando bem, mas ele está jogando fora da posição dele. Esse papo de que o Lahm é meia é uma burrice, é uma idiotice do Guardiola. Eu até entendo que o Guardiola faça isso no time. Agora, o Lahm continuar esse idiotice na seleção não faz nenhum sentido, né? O Schweinsteiger não está muito bem. Não interessa. Melhor do que o Roberts é que o Roberts e o Boateng jogando de lateral. Nesse último jogo, o Mustafi muito mal. Você não tem lateral no mundo. No mundo não tem lateral. Bom, a gente está vendo o nosso, né? É lógico. Daniel Alves. Mas a Argentina não tem lateral, o Brasil não tem lateral. Ninguém tem lateral. A Alemanha tem o melhor lateral do mundo, joga dos dois lados, bota o cara para jogar no meio. Mas falando dos caras que estão bem, o Rodrigues muito bem, precisa ver como vai ser esse cara a hora que ele enfrentar um time de primeiro escalão. Que a gente vai ver agora. O Messi é o Messi, ninguém precisa falar do Messi, mas para mim o Robin é o grande nome dessa Copa. Ainda que o Messi jogue mais do que ele, ninguém tem dúvida disso. O Robin é mais decisivo e o Robin bota medo. A hora que o Robin pega a bola, o outro lado fala, meu Deus do céu, esse cara aqui de novo não. Ele não perde a bola, ele é rápido, ele chuta bem. Ele tem um chute que ele deu no jogo, ele nasceu no jogo contra o México, acho que não. O jogo contra o México eu perdi só os 10 minutos finais. Obrigado, Sky, por ter feito eu perder os 10 minutos finais. Eu queria agradecer a Sky. Mas ele tem 5, contra o Chile, 5 chilenos na frente dele, ele consegue chutar entre os 5. Aliás, ele sai da direita para a esquerda com 5 atrás dele. Com 5 atrás dele, os caras não desnudam, ele consegue chutar, não faz o gol, mas depois ele acaba fazendo. Ou acaba dando passe para gol, enfim. Para mim o Robin é o grande destaque dessa Copa, é um jogador que se não tivesse tido tanto problema de contusão, certamente hoje estaria sendo considerado todo ano para um dos melhores do mundo, né? É um cara que também sofreu papos de amarelão por causa de A ou de B, ou de perder uma final que uma final ali, ganhou uma final de Champions com o Bayern, sendo protagonista. Né?
E para mim é o grande nome dessa Copa até aqui, e eu acho que a Holanda, embora não tenha pego ainda nenhuma grande seleção, é a seleção para mim que mostra maior consistência, né? Porque tudo bem, levou o gol do México, demorou para fazer o gol, mas fez, e o perrengue foi pequeno comparado com o perrengue das outras, embora a Holanda tenha ficado atrás no placar, diferentemente da Alemanha, da França e do Brasil. Pegar o que o Brasil sofreu, que a Argentina sofreu ontem, uma enormidade contra a Suíça. A Alemanha, talvez, de todos esses, o que menos se esperava, muita gente falava bem do Chile, muita gente falava bem da Suíça, que podia complicar, mas ninguém esperava que a Argélia complicasse para a Alemanha. A Argélia não é, nem de longe, uma das melhores seleções africanas. Não era antes da Copa. Na Copa foi, mas não era antes da Copa. Se falava de Gana, que é um time forte fisicamente, tem jogadores com alguma qualidade técnica. A Argélia são jogadores que jogam na Europa, tem passagem na Europa. O Slimani joga no Sport, o Bahrein joga na Espanha. Então, assim, tem alguns jogadores com bom histórico ali de Europa, até porque muitos deles são franceses, começaram no futebol francês, mas não tem nenhum grande nome como tem. A Suíça tem o Shaqiri, que ontem jogou uma barbaridade, causou ali uma festa na defesa da Argentina e não fez o gol, mas fez uma grande partida. E mesmo assim a Alemanha, que era uma das super favoritas, é o time que mais troca passes, até peguei aqui os dados no site da FIFA, trocou 3.060 passes. E mesmo assim não é um time que a gente lembra por ter massacrado os adversários. Em nenhum dos jogos da Alemanha, a Alemanha massacrou o adversário. Aí alguém vai lembrar, contra Portugal foi um jogo que deram de presente. Foi atípico, né? Porque o Miller conseguiu fazer 2 gols ali em falhas da defesa portuguesa, arrancou o terceiro gol e aí matou o jogo, né? Porque aí não tinha mais o que fazer, Portugal, e a gente viu o que era Portugal depois, né? Como sofreu em todos os outros jogos. Foi dominado pelos Estados Unidos, que não é um time de posse de bola, é um time de transição rápida, e foi dominado na posse de bola pelos americanos. Então, um time que tem muitos problemas. E a Alemanha não conseguiu se impor, né? Então, a gente vai ver agora, porque tem todos esses aspectos, eu até falando com os argentinos ontem, e eu falei anteontem, sobre a desconfiança que a gente tem, os brasileiros têm com a seleção pelo futebol ruim que o Brasil tem jogado, ruim. E eles falaram, olha, é verdade, o Brasil sofreu muito, mas é o Brasil, nas quartas de final, de uma Copa em casa. Então, assim, eles falam de uma final com o Brasil, mas eles acreditam que o Brasil vai chegar, porque se tem uma coisa que pesa em Copa do Mundo, é essa coisa de saber jogar, de ter tradição, e não é só uma questão de camisa, entortar varal, essas coisas metafóricas. Porque o que eles me falaram, quando eu falei, a Colômbia tem o James Rodrigues jogando bem, eles olharam pra mim e falaram, mas é a Colômbia. Se a Colômbia jogasse com a Argentina, você apostaria em quem? Na Argentina. E a Argentina não tem jogado bem também, mas eles falaram, a gente acha que vocês vão passar por isso. Porque a Argentina, se jogasse contra a Colômbia, provavelmente seria considerada favorita, porque é a Argentina que cresce em decisão. Você tem o Neymar, a Argentina tem o Messi. Tem caras que decidem jogos, então a gente não sabe se o James Rodrigues ainda já é um cara desse nível. Talvez seja, a gente não sabe. Tem 22 anos também ainda. Pode ser, se decidir um jogo contra o Brasil numa Copa em casa, certamente a gente vai mudar o patamar desse cara, né? Mas ainda não tem. Então não tem todos esses aspectos. Agora a gente vai ver França e Alemanha, tem esse aspecto. Os dois são times que têm alguma tradição, têm alguma força. E é o que vai, talvez, a Costa Rica pode ser a melhor Costa Rica da história do futebol costarriquenho, mas vai jogar com a Holanda, né? Então não dá para dizer que a Costa Rica tem condições ali técnicas. Pode passar porque futebol é uma loucura, a gente viu isso tudo. Mas não dá para dizer que é favorito, né? Agora, a França, enquanto não jogou contra ninguém, a não ser contra o bom time da Suíça, e atropelou a Suíça, eu acho que isso você não pode ignorar. Agora, a França sem o Ribéry é um time melhor, né? Eu acho que você tem o Matuidi, apesar de ter feito aquela falta horrorosa, quebrou a perna inteira do jogador da Nigéria, está jogando muito bem. O Pogba está jogando muito bem. O número 8, eu me esqueci o nome dele. O Valbuena está jogando muito bem. O Caballé, enfim, o time todo está jogando bem. O Benzema é o Benzema. Ele
talvez não seja um goleador, não seja um craque estabelecido como um Robin, mas ele é o Benzema, ele está lá, ele vai fazer gol, ele vai sempre exigir marcação, né? Então eu acho que a França se afirmou e a França sofreu um pouco contra a Nigéria, né? A Nigéria ameaçou um pouco, ela poderia ter marcado um gol, mas não foi um jogo em que você tinha a sensação de que a França ia perder, né? Eu sempre tinha a sensação de que a Nigéria ia cansar em algum momento e a França ia acabar fazendo um gol, né? Então eu acho que nós temos que prestar atenção na França desses times todos, por esses jogadores, porque é um time com muitos bons jogadores, né? Eu acho que merece uma atenção e uma preocupação grande aí, se bem que a hora que isso for cruzar com a gente já vai saber se esses caras são bons mesmo, se o Luan passou por cima dele. A gente vai ver agora, e tem, do outro lado a gente vai ter a Argentina enfrentando a Bélgica. A Bélgica que ontem fez o melhor jogo do time na Copa, né? Conseguiu finalmente atacar os adversários, estava sendo um time que não toma gol, mas também não estava ameaçando muito. Ontem teve essa força ofensiva, não por causa do Hazard, embora o Hazard tenha feito até uma boa partida, mas o Kevin De Bruyne foi fantástico, foi o melhor jogador da Bélgica em campo. O melhor jogador em campo foi o Tim Howard, que fez o maior número de defesas da história das Copas desde 66, porque antes disso a estatística não é confiável, não tem dados para dizer. O número de defesas desde 66 é o maior número em um jogo só. E a Bélgica mostrou qualidades, mas aí a gente entra nesse outro aspecto. É a Bélgica contra a Argentina. E aí complica. Um time bom contra um time que tem um craque Messi, né? Eu acho que a Argentina é favorita, claro. A Argentina é favorita contra todo mundo, menos Brasil e Alemanha, certo? Por uma questão de tradição de camisa e por motivos de Messi, tá certo? Você não pode ignorar isso. Por mais que a gente queira achar que nós temos o Neymar não é hoje um jogador perto do poder de decisão do Messi, né? Embora a Argentina esteja sofrendo pela inconstância do Agüero, pela inconstância do Higuaín, e o Di Maria ontem, durante o jogo eu até brinquei no Twitter, falta um Scott Pippen para esse Michael Jordan chamado Lionel Messi, e o Di Maria apareceu e foi o Scott Pippen. O Di Maria é um grande jogador, pode ser esse cara que mais precisa, mas a Argentina ainda tem falhas grotescas, os laterais são ruins, né? A defesa é ruim, o goleiro é meia boca, apesar de ontem ter feito uma defesa importantíssima. Agora, a Bélgica, eu acho que tem um lado franco-tirador nessa, né? E os jogadores também estão muito bons. Eu acho que o Lukaku ter passado esse jogo no banco fez muito bem. Eu acho que é um jogador muito bom. É incompreensível que esse cara seja emprestado pelo Chelsea e o Chelsea jogue com o Fernando Torres e Victor Moses, né? Victor Moses mas bem babá. Bem babá. Trazer o Eto'o de volta, o veterano. Tem o jogador, você empresta o cara e não deixa ele jogar, né? Bom, o De Bruyne, o Chelsea vendeu também, né? Então, essas coisas você não consegue entender, né? Não, mas Copa é outra coisa, é diferente. Enfim, o Lukaku eu acho um belo centroavante, joga no ataque sem ser como centroavante também. Ontem o primeiro gol partiu numa jogada dele que não foi de centroavante. Da ponta direita, né? Tem meias seguros, o Hazard ontem não foi tão decisivo, mas ele fez a bola rodar o tempo inteiro, né? A gente tende a comparar o Hazard muito com o Oscar, né? Porque os dois jogam no Chelsea, porque os dois surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas o fato é que o Hazard está sendo tudo que o Oscar não está sendo, né? Tudo não, mas ele está sendo alguma coisa, né? Para a idade, para a experiência, ele está fazendo a bola girar. O Fellaini entrou no time, não entrou mal, o Witsel é bom jogador, enfim, os zagueiros são bons. O Vertonghen ontem quase fez um golaço que ia entrar para a história, mas não fez. Não é lateral, é zagueiro, né? Todos ali são zagueiros. Todos são zagueiros. A linha defensiva. O Alderweireld que joga na direita, zagueiro. O Alderweireld ontem, o locutor do Sport TV, que chama o J. Júnior, acho que umas 20, ele deu 20 versões para o nome do Alderweireld, nenhuma delas era o nome do cara.
O Verón ontem fez a primeira partida com o lateral boa, embora ele nunca vá ser um lateral que apoia muito bem, defensivamente ele é bom, ele é um zagueiro, um bom zagueiro, embora venha de temporada mais ou menos. Então eu acho que a Argentina corre riscos, embora eu ainda ache que é favorito, pelo simples fato de que tem Lionel Messi, né? Acho que a Argentina é favorita nesse confronto, a Holanda sem dúvida favorita no confronto contra a Costa Rica, acho a França favorita contra a Alemanha, apesar da Alemanha ter mais camisa, apesar da Alemanha ter jogadores melhores e mais experientes. Os jogadores da França estão jogando bem, estão jogando no que eles sempre jogaram, estão fazendo o que a gente sabe que eles sabem fazer. O Schweinsteiger está quebrado, o Lula está jogando fora de posição. Kedira não está fisicamente bem também. Não está fisicamente bem. Não tem lateral. O Miller é um mistério, você nunca sabe exatamente em que posição ele é fundamental ou não, se ele vai fazer gol ou não, né? Tem o Ozil, que é instável demais. O Ozil que joga no Arsenal, isso já explica muito sobre ele. Torcedores do Arsenal, me desculpem, é uma brincadeira, tá? Eu sou torcedor do Tottenham, mas o Ozil não é um craque, nunca foi um craque, nunca foi um cara de pegar a bola e decidir. É um movimentador de bola, como o Fábrega sempre foi, talvez um pouco mais ofensivo, né? Mas a Alemanha tem o Neuer jogando muito bem, mas o Neuer, o jogo de anteontem, né? Contra a Argélia, pô, o cara jogou de zagueiro, o cara é o líder do time, né? E foi bem como zagueiro. Foi bem, mas contra um time bom, contra uma Argélia, você joga contra o Benzema, né? Contra o Benzema, contra o Matuidi, contra o Pogba. Então, e acho que uma das coisas da França em relação à Alemanha é que a França tem um time definido. Você sabe ali quem são os caras. É o Cabaye, o Pogba e o Matuidi no meio, Valbuena, Benzema no ataque. Aí entrou o Griezmann na segunda, porque começou o Giroud, que foi muito mal, atrapalhou todas as jogadas da França. Entrou o Giroud no Arsenal. Não é coincidência. O Mertesacker quase entregou a paçoca várias vezes. Joga no Arsenal. E é um time que está mais definido. É o jeito de jogar, você sabe qual é. O Giroud vai sair do time, a não ser que o Deschamps insista, seja teimoso, mas o Griezmann é muito melhor que o time. E é um time que você sabe jogar. A Alemanha a gente não tem essa certeza, porque é o Lana como volante, aí joga Kedira, joga Schweinsteiger, joga Kroos, você não sabe quem deles vai jogar. Aí no ataque joga Mario Götze, Ozil e Miller, mas aí outro jogo joga o Podolski. Então, assim, é um time que você não tem consistência de dizer, esse é o time titular. Como tinha antes. Essa consistência das eliminatórias do time era razoavelmente definido, você sabia quem jogava, e agora não sabe, porque não tem os laterais, por várias questões. Perdeu o Schmelzer, estava machucado, mas podia ter ido ainda menos sacrifício como foi o Kedira, ele preferiu, o Lobo preferiu não levar, que aliás é um questionamento que se tem que fazer. Se fosse técnico brasileiro, a gente já estaria batendo. Então, a gente até escreveu sobre isso. O Leandro Stein fez um texto questionando o trabalho do Joachim Löw, que você tem esses aspectos. Você tem o Löw como lateral, tem um problema grave na lateral direita, não resolve, e tem o Löw no elenco e um monte de meio-campistas. Então, não é que está faltando volante ali. Então, você tem jogando o Roberts de lateral esquerdo, que é um zagueiro, e tem jogado mal de lateral, tem dado espaços. Contra a França, contra o Valbuena, ele vai sofrer um bocado se for escalado. Então, são opções, um elenco muito farto de jogadores alemães que ele não consegue fazer jogar. E caras, o Götze e o Schürrle estão jogando, eles ainda fazem ali o arroz com feijão, mas não são aqueles caras que você fala, não, que até esperava-se que eles fossem. O cara que vai entrar, vai entrar e vai arrebentar. Não estão arrebentando, ninguém está arrebentando nesse time, né? Tanto que o melhor alemão é o Löw. Exato. Agora, é a Alemanha, né? Isso a gente não pode esquecer. A Alemanha é a Alemanha e Copa do Mundo sempre tem isso. Os times vão se afirmando, vão achando sua melhor formação no decorrer do torneio. E pode ser que a Alemanha chegue para jogar contra a França, com o Lana na lateral, com o Götze de titular e o cara arrebente. E aí sim a gente vai ver que tinha alguma coisa por trás. Eu acho que isso é muito problemático quando você analisa o trabalho de uma seleção e de um treinador, né? Entender qual é o fator consciente ali, o que o cara está fazendo porque ele está testando, e o que o cara deu sorte, né? Machucou todo mundo, né? Teve que ir para a lateral, e aí o time encaixou, e aí foi campeão, né?
ou como foi o caso, sei lá, agora o Paulinho de repente volta para o time do Brasil, arrebentando, faz 3 gols contra a Colômbia, e aí a gente vai dizer, Filipão é um gênio. Não, ele não voltaria para o time se o Fernandinho não tivesse machucado, se o Luiz Gustavo não tivesse suspenso. Então eu acho que tem muito disso. Agora, uma coisa a gente tem que ter certeza. Copa do Mundo é um time que vai formando, o time vai se formando, né? Tecnicamente, taticamente, psicologicamente, ele vai sendo formado no decorrer do torneio. Tem times que ficam prontos antes, tem times que nunca ficam prontos e são campeões, como é o caso do Brasil em 94. Né? O que me preocupa como brasileiro, torcedor do Brasil, né, é que você vê em todos os times uma certa coerência. Você vê onde os caras querem chegar. E, para mim, o único esquema que eu vejo na seleção brasileira é fecha atrás, mal fechado, que não está bem fechado, joga a bola para frente e espera o Neymar e o Oscar resolver. O Oscar não está jogando bola, jogou muito bem no primeiro jogo, mas não está fazendo o que se esperava que ele fizesse. Né? Daniel Alves está muito mal, acho que essa é uma unanimidade, né? O Brasil inteiro concorda. Já se especula que ele vai perder a posição agora contra a Colômbia. Para o Maicon, que não é exatamente... Que já passou do seu auge há muito tempo. Enfim, não parece haver coerência. Em 2002, você podia criticar uma série de coisas, mas o time definiu logo que queria 3-5-2, né? O Anderson Polga saiu do time rápido, tá certo? Na Copa já não era mais titular, né? E além disso, você tinha Rivaldo e Ronaldo jogando uma bola fina e definida. Né? É impossível que isso aconteça agora, não é. O Neymar tem futebol para ser um rival, tá certo? O Oscar pode ser esse outro cara. O próprio Hulk, tem gente que acha que foi o pior do time contra o Chile. Eu acho que ele foi o melhor. Eu acho que ele foi o melhor e muita gente acha. Porque ele teve o primeiro tempo apagado, ruim, a ponto de todo mundo pensar, tinha esse cara, mas no segundo tempo ele foi o cara que pegou a bola e falou, vamos embora e vamos fazer o gol. E na prorrogação também, né? Quando o Chile já estava morto, foi ele que chutou a gol. Num jogo que o Neymar estava sentindo um pouco uma lesão, tomou uma pancada no primeiro tempo. Bom, pelo menos ele disse que sentiu. E aí, o que a gente viu, que agora a gente vai falar mais disso amanhã, talvez aí já se especula também, ele pode testar o time sem o Fred, para deixar o Neymar mais solto na frente, fazendo um papel ali de falso 9, mas movimentando, porque o Hulk entra muito na área, sem o Fred ele vai entrar mais, o Neymar vai entrar mais, o Oscar tende a entrar mais, pelo menos na teoria, então talvez seja uma experiência que o Filipão passa. No início do treino hoje ele colocou o Hernanes no lugar do Fred, mas é difícil que ele faça essa opção para começar o jogo, mas talvez ali numa situação do time perdendo o meio campo, talvez ele use. Né? Mas amigos, já passamos bastante do nosso tempo, já está esgotada aqui nossa cota diária de baboseiras falando para vocês. Amanhã a gente volta para falar mais sobre Copa do Mundo e vamos falar mais sobre Brasil e a proximidade do jogo, os treinamentos e tudo mais. E falar mais sobre todos esses aspectos da Copa, que tem um monte de coisa aqui para falar, a gente não dá tempo de falar tudo. Na Trivela a gente vai falando pouco a pouco aí sobre tudo isso que envolve a Copa do Mundo, ambiente, dentro de campo, fora de campo. Muito obrigado pela presença de vocês e até amanhã. Um abraço. Até amanhã, até mais.